Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula, onde vamos entrar no nosso terceiro módulo desse curso preparatório. Hoje vamos aprofundar mais sobre a relação, né, entre as equipes multiprofissionais, né? Então, a gente vai falar sobre o trabalho em equipe, as possibilidades e desafios. Então, no módulo anterior, né, o módulo 2, a gente aprendeu como se dá o trabalho em equipe, como se dá a inserção do psicólogo dentro, né, desse campo hospitalar, em equipe de saúde, né? A gente aprendeu a diferença entre os tipos de equipes, certo? E agora a gente vai se aprofundar mais no funcionamento, né? A diferença entre equipe, a diferença entre grupo, como é que a cobra prova, né, esses conteúdos. Então vamos lá, espero que você goste do conteúdo aqui esboçado e qualquer dúvida vocês sabem, né? Pode estar explanando no nosso Discord, né, que é a nossa plataforma, colocar lá, né, sua dúvida, tudo certinho, que eu estou sempre à disposição, certo? Então vamos iniciar. Sim, voltando, né? Algumas vezes eu vou dar uma sumidinha, depois eu volto, tá? E vou estar fazendo essa metodologia com vocês. Vamos iniciar. Bom, inicialmente, claro que isso já foi, né, já abordado, mas é importante a gente relembrar qual o benefício de se trabalhar em equipe, né? O que é que a literatura traz que embasa de fato esses benefícios? Bom, Robbins 2002 ele traz que as equipes são capazes de melhorar o desempenho dos indivíduos. Olha que importante. Quando a tarefa requer múltiplas habilidades, julgamentos e experiência, pelo fato de serem o quê? Mais flexíveis, reagindo melhor às mudanças. Isso mesmo. Então, quando se trabalha em equipe, mais uma vez, se tem ali vários profissionais, várias formações, né? Várias cabeças pensantes, enfim, vários olhares, né, sobre aquele fenômeno. E o que é que acontece? É ali uma troca, né? Então, dessa troca, você já abre seu olho, você, rapaz, eu não tinha pensado sobre isso, o colega já faz a inferência, você, bem colocado, né? E aí já muda seu pensamento, né? Essa questão da flexibilidade, certo? E essa questão de que melhora, né, o desempenho dos indivíduos. Não só, quando eu falo desempenho dos indivíduos, né, na verdade eu estou não está falando só em relação ao paciente, não, mas a própria equipe, né? Que está trabalhando ali em conjunto, que nessa contribuição permite aí esse melhor engajamento da equipe, uma troca mais efetiva e o aprendizado também, certo? Então, só para reforçar mais uma vez a importância de se trabalhar em equipe. Isso já foi dado, mas é importante trazer esse conteúdo, certo? Vamos lá. Então, agora a gente vai partir para os conceitos. A gente vai diferenciar o que se caracteriza um grupo e o que se caracteriza um trabalho em equipe, que existem diferenças. Vamos aprender. Grupo é uma quantidade de pessoas que possuem competências e habilidades semelhantes e compartilham o mesmo espaço de trabalho. Porém, ao estabelecerem as metas a serem atingidas, as atividades são realizadas de forma individual, pois um trabalho não depende do outro e não existe colaboração entre as partes, podendo até mesmo haver competição entre os profissionais. Então, um exemplo clássico, uma turma de aula. Digamos que você está fazendo, pronto, a própria graduação de psicologia. E aí está todo mundo ali com um objetivo comum, que é o quê? Se formar em psicologia. Mas aí a professora passou um trabalho em grupo, um trabalho individual, onde cada um vai apresentar ali o seu seminário. Então, mesmo você se encontre em um grupo, que é um grupo que se caracteriza por uma turma, né, de alunos de psicologia, então isso é um grupo, se formou ali. No entanto, o trabalho que você vai desempenhar é individual, certo? É você ali concorrendo para ter uma boa nota, para passar naquela matéria. Então, isso se caracteriza um grupo. Você está em uma sala de aula, onde todo mundo tem um objetivo em comum, que é o quê? Enfim, terminar a graduação de psicologia, e cada um individualmente vai fazer seu trabalho.
Vai haver competição, vai um querendo ser melhor que o outro, né? Querendo apresentar melhor, falar melhor, isso depende de cada um, né? Enfim, seus conteúdos internos bem resolvidos ou mal resolvidos, enfim, vai lá saber. Mas é só uma questão de exemplo, certo? Então, ficou bem definido o que significa grupo, né? Quantidade de pessoas que possuem competências e habilidades semelhantes e compartilham o mesmo espaço de trabalho, é exemplo, uma sala de aula, mas que cada um ali vai desempenhar seu trabalho. Já a equipe, não. Equipe, as pessoas agem em busca de quê? De um objetivo comum, ou seja, os profissionais não realizam suas atividades de forma individual e as atividades de um integrante complementam o que foi executado pelo outro, sendo que a cooperação de todos garante que o resultado desejado seja verdadeiramente alcançado. Por exemplo, o mesmo exemplo, né? Enfim, por exemplo, o mesmo exemplo, mas considerem. A mesma turma, a professora passou um seminário, certo? Só que a professora decidiu que esse seminário vai ser em grupo. Então, a equipe deve se formar, né? Então, você já forma, né? Pega ali os afins e tal, forma a sua equipe. E todo mundo vai trabalhar o quê? Em grupo. Olha, vamos trabalhar, vamos estudar esse conteúdo, bora marcar, né? Pra gente se organizar, ver qual conteúdo, quem vai ficar com o quê aí. É importante todo mundo estudar tudo, né? Acontecer alguma falha, algo do tipo. Um vai lá e já complementa. Então, perceba que esse é um trabalho de equipe, certo? Então, é desse modo que funciona a diferença entre um trabalho em grupo e a diferença do trabalho em equipe. Em grupo, você participando ali de um mesmo contexto, um mesmo cenário, com habilidades parecidas, né? Por exemplo, a turma de psicologia, todo mundo ali buscando um objetivo comum, porém as atividades que você desempenha é individual e você pode até ficar concorrendo com o seu outro colega, né? Disputando com ele. E em equipe, não. Todo mundo ali, um ajuda o outro para o quê? Para chegar àquele objetivo, certo? Ficou bem claro essa diferença, né? É importante que isso fique claro para você, porque isso cai na prova, tá bom? Vamos lá. Exemplo. No que diz respeito aos resultados que precisam ser alcançados, quando falamos em grupos, a responsabilidade por alcançá-los ocorre de forma individual, ou seja, cada pessoa é responsável pelo seu próprio resultado. Trabalho em grupo, nota individual por membro. Pronto. Que foi mais um exemplo que eu trouxe. Outro exemplo é, às vezes você trabalha em grupo, certo? Mas aí a professora fala assim, ó, olha só, é em grupo, mas a nota é individual, viu? Nem em equipe, não. Cada um ali vai mostrar o seu melhor para ter uma nota maior, certo? Vai querer falar mais, vai querer se desempenhar mais e cria essa competitividade. Então, o grupo tem essa característica da competitividade, porque é algo individual, que exige ali um desempenho individual. Já a equipe não. É um desempenho em equipe, certo? Se o integrante X não se saiu bem, todo mundo aí vai ser avaliado a partir desse desempenho. Se todo mundo saiu bem, ótimo. Mesmo aquele seu colega que não teve um bom desempenho no momento de uma apresentação de seminário, por exemplo, vai receber todo mundo a mesma nota. Então, esse é um trabalho em equipe, certo? Já no caso das equipes, se uma pessoa não atinge suas metas e objetivos, todos sentem-se responsáveis, uma vez que ganhar ou perder depende da ação conjunta de todos os membros, certo? Ou seja, nota para a equipe toda. Então, independente, né, se um se saiu bem, se um não se saiu tão bem assim, a nota vai valer para todos. Então, é muito importante, né, a gente conhecer essa diferença, porque isso também acontece no meio hospitalar, certo? Nas equipes de saúde, não só no meio hospitalar, mas nas organizações em si. Então, o que é que a prova cobra de você? Aquela questão da equipe multiprofissional, a equipe multidisciplinar, a equipe multiprofissional é a quantidade de pessoas, certo? A equipe multidisciplinar, a equipe interdisciplinar e a equipe transdisciplinar. Então, é sobre esse aspecto que a prova vai te cobrar em relação ao trabalho em equipe. Uma equipe multidisciplinar, ela trabalha de modo que em grupo. Cada um desempenha o seu trabalho, faz individualmente, independente do outro colega. E a equipe interdisciplinar,
Não, a equipe interdisciplinar, ela faz um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, da mesma forma se dá a equipe transdisciplinar. Então, multidisciplinar, ela está aí bem mais próxima do trabalho em grupo, individual, certo? Interdisciplinar e transdisciplinar, um trabalho em equipe, certo? Vamos lá. Trabalho em equipe, área da saúde. Vou desaparecer um pouquinho agora, certo? Para a gente dar uma ênfase melhor aqui ao conteúdo, tá? Para que você direcione mais o foco para o que vai ser esboçado. E já já eu retorno também. Vamos lá, dando seguimento. Trabalho em equipe, área da saúde. O trabalho em equipe de saúde, em geral, destacam estrutura e composição que estão em consonância com os pressupostos presentes nas equipes em geral, não pertencentes ao setor de saúde. Ou seja, uma equipe, quando a gente fala em equipe, ela tem uma característica, certo? Que a gente pode ver em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Qual é essa característica? É que todo mundo trabalha em conjunto em prol de um mesmo objetivo, certo? Aí um trabalho complementar, não há competitividade, porque todo mundo sabe que um ajuda o outro e que o trabalho de ambos complementa, certo? Então, é desse modo que atua uma equipe. Então, a equipe no ambiente hospitalar vai ter o mesmo foco, vai ter o mesmo objetivo. Então, é isso que essa explanação aqui quer dizer para você, certo? Estrutura de uma equipe. Então, como é que a gente diferencia uma equipe de um grupo? Vamos lá. Primeiro, há um desempenho o quê? Coletivo, certo? Há um trabalho aí coletivo, todo mundo aí empenhado, todo mundo aí canalizando sua energia para aquele objetivo. Responsabilidade coletiva, certo? Ou seja, o desempenho da minha equipe, né? É minha responsabilidade também, assim como é do colega. Então, todo mundo tem essa responsabilidade, né? Um cobra o outro, a gente não, bora aqui focar, olha, bora analisar esse aspecto. Então, é desse modo que funciona, né? Uma equipe. Tomada de decisão o quê? Coletiva. O que é que fez lembrar isso aí a você, uma tomada de decisão coletiva? Exatamente, um trabalho o quê? Interdisciplinar, um trabalho transdisciplinar, diferente da equipe o quê? Multidisciplinar. Por isso que ela é mais próxima de um trabalho de grupo, certo? Lembra de uma questão que a gente fez, com certeza você lembra, porque foi do módulo anterior, de uma psicóloga, né, que ela analisa, ela verifica, né, que o paciente está apresentando alguns sintomas, muito provavelmente de delírio, né, e o que é que ela faz? Ela traça logo sua intervenção, enfim, vai lá para o prontuário e diz o que é que vai fazer com o paciente? Não. Ela leva aquela informação que ela adquiriu no acompanhamento com o paciente, na verdade, que ela avaliou, né, que ela, enfim, conseguiu identificar, e ela leva para onde? Exatamente, para a equipe interdisciplinar, para juntos ali, né, analisar o caso e verificar qual a melhor intervenção a ser realizada em equipe. Então, a tomada de decisão coletiva, não há uma decisão individual. Uso de habilidades e conhecimentos complementares, claro. Eu tenho o meu conhecimento, meu colega físio tem o dele, minha colega nutri tem o dela, e juntos aí vamos, de algum modo, colocar esse conhecimento em prática para que assim a gente possa proporcionar uma resposta, né, mais completa, que possa aí, de algum modo, dar uma resposta melhor às necessidades do meu paciente. Cai na prova. As peculiaridades das atividades em saúde no setor terciário da economia diferenciam dos demais, pelo fato de lidar direta ou indiretamente com a vida humana nas mais diversas situações. E, nesse caso, qualquer falha pode incorrer em fragilidades graves ou em erros fatais. Sim. Então, essa é a única diferença em relação à questão de atuação em equipe. Porque a equipe de saúde tem essa característica, né, essa peculiaridade, que é o quê? Trabalha com a vida humana. Então, esse trabalho em equipe, esse trabalho em conjunto, redobra mais ainda os cuidados. Porque qualquer erro, qualquer falha, pode acontecer o quê? Algo fatal, né? Colocar em risco aí a vida do meu paciente. Então, existe aí essa diferença em relação às outras atuações de equipe, né, que não lidam aí
com a vida, certo? Então, é muito importante porque a prova ela solicita isso do candidato. Mecanismo para um trabalho em equipe. Quais são esses? Vamos conhecer. É necessário um sistema de comunicação que inclui, vou abrir aqui mais um parêntese e vou aparecer para você, para a gente dialogar. Oi, então, perceba que mais uma vez aqui, qual foi o mecanismo que apareceu? Isso, a comunicação. Então, é necessário um sistema de quê? De comunicação para que haja aí uma característica de uma equipe. Perceba que esse conteúdo comunicação apareceu no segundo módulo, né? Nos 3 temas que trabalhamos, que foi o quê? Tipos de equipe, né? A inserção do psicólogo na equipe, os 3 não, 2, né? E a inserção do psicólogo na equipe. E apareceu o quê? A comunicação. Então, é muito importante que você grave isso, certo? Porque a prova vai te solicitar. E, pelo amor de Deus, não erre não, tá? A comunicação é um mecanismo, certo? Que facilita, que permite o trabalho em equipe, que permite o trabalho interdisciplinar e o trabalho transdisciplinar. É a comunicação que faz o quê? A possibilidade de romper as barreiras. É a comunicação que permite o psicólogo ser o quê? Conhecido em relação à sua função, sendo essa, né, que está aí se expandindo e crescendo e sendo vista e reconhecida, né? Mas a partir também do quê? Dessa comunicação, tá? Então, mais uma vez apareceu a comunicação. Então, toma nota aí, porque em relação à equipe, tá? Quando a prova te solicitar isso, ou até mesmo uma prova prática, ou até mesmo uma prova dissertativa, jogue duro em relação à comunicação, a importância, né? O que é que a comunicação ela proporciona para a equipe, como a comunicação ela permite uma equipe multidisciplinar, que não tem uma integração, se desenvolver, né, para uma equipe interdisciplinar, onde essa integração, onde essa comunicação e até mesmo possibilita uma interação transdisciplinar. Então, joga duro aí, foca nessa informação, tá? Porque isso vai ser um diferencial para você, tá bom? Vamos lá focar no conteúdo agora, vou desaparecer. Voltando. Então, é necessário um sistema de comunicação, certo? Que inclui um sistema de registro bem produzido, um fórum regularmente planejado para os membros discutir os problemas de gerenciamento do paciente, um fórum regular para avaliação da função e desenvolvimento da equipe, bem como para relatar problemas interpessoais. Um mecanismo de comunicação com sistemas externos com os quais a equipe opera. Então, o que acontece? Aqui está falando os meios de comunicação, né, que a equipe ela pode utilizar para o quê? Colocar em prática, certo? Esse diálogo. Então, um sistema de registro bem produzido, às vezes tem um diário ali de campo, né? Ou um livro de comunicação, onde se coloca ali para a equipe, né? O que foi feito, enfim, o que faltou, o que é que precisa ainda para dar continuidade ao próximo plantão. Às vezes é sua colega, né? Que você está em um dia na semana, ela tá em outro, então vocês se comunicam a partir desse livro, né? Então, de um registro aí bem produzido, que vai permitir que essa sua colega dê continuidade, né? E que assim dialogue também com a equipe. Outra questão também, né? Um fórum regularmente planejado para os membros discutir os problemas de gerenciamento do paciente. Então, um momento ali de uma reunião, né? Que possa aí ter esse espaço para dialogar sobre isso, certo? Então, é desse modo que a comunicação ela pode ser efetiva, tá? Na prática, em relação às equipes, tá? Então, esses são alguns meios, né, que a equipe pode utilizar para fazer essa comunicação. O mecanismo de comunicação externo é um e-mail corporativo, né? E nesse mundo tecnológico, até mesmo as redes sociais, o WhatsApp, enfim, depende aí da cultura, né, organizacional de cada instituição. Vamos lá. Desafios do trabalho em equipe. Então, frente aí a essa comunicação, né, que é muito importante, certo? Para essa integração, quais são os desafios, né, que a equipe encontra? Vamos lá. Os atributos pessoais, olha, e também por aqueles atinentes à própria formação do grupos,
do grupo, desculpa. E, em outra parte, por um sistema de ensino que ainda privilegia a construção de conhecimento de forma isolada. Ou seja, o que é que essa frase está querendo dizer? Que os desafios são aqueles pessoais, onde cada um, né, gente, tem a sua criação, tem a sua personalidade, e isso, de algum modo, vai interferir, sim, na relação em grupo, certo? Digamos aí um colega, né, que faz parte da equipe, mas que tem uma dificuldade de relação, uma dificuldade de se expressar, né? Um colega que tem dificuldade aí de atender, enfim, as regras do grupo, né? Ou então tem uma personalidade que é necessário um manejo, um cuidado de fala, né? Para que não haja aí uma discussão acalorada. Então, sim, os atributos pessoais interferem sim, né, nesse trabalho de grupo. Às vezes é um colega que fala tem uma liderança, né, e não entende que é um trabalho em equipe, que ninguém lidera ninguém, que é um ajuda o outro, mas ele quer uma proatividade fora do comum, quer fazer tudo. Então, tudo isso, né, interfere sim na relação. Outra questão também é sobre a formação do grupo, né? As características desse grupo, às vezes você chega, você não concorda com alguma coisa, né? Mas é algo que está estabelecido, mas que pode, sim, né, a partir da comunicação, rever ou não, né? Tem que ver até que ponto está enraizado, né, essa estrutura. E tem também a questão do nosso ensino, né? Que, enfim, né, forma o profissional para trabalhar de forma individualizada. Olha, você vai ali para o seu consultório, vai trabalhar de forma individualizada, vai atender seu paciente, vida que segue, mas no contexto de saúde, a gente vê que não é desse modo que funciona, que o trabalho em equipe é bem mais efetivo, certo? E gera resultados. Assim, a vida organizacional de uma unidade de saúde, muitas das vezes, torna-se o quê? Pouco harmoniosa, devido a essas características que a gente acabou de aprender aqui, produzindo fragmentações e desequilíbrios que afetam a sua eficácia, provocados em partes por fatores técnicos e em parte por fatores comportamentais. Então, isso ficou bem claro, né? Que o desafio do trabalho em equipe é essa questão técnica, né? Essa questão da estrutura de um grupo, as regras, essa questão também da formação do profissional e dessa questão também comportamental de personalidade. Então, esses são os desafios que os profissionais encontram ao trabalhar em equipe. Certinho? Fixou o conteúdo? Vamos lá. Dando continuidade. Desafios do trabalho em equipe. Os fatores que mais contribuem para isto, para esses desafios são a intensa divisão do trabalho, ou seja, a fragmentação, né? O isolamento entre os profissionais, né, que não dialogam, cada um desempenha o seu trabalho, e o intenso processo de especialização, que foi algo que a gente já aprendeu, certo, no módulo anterior, que é responsável por quê? Por diluir o conceito sistêmico do funcionamento organizacional provocado por uma análise parcial e fragmentada da realidade. A gente viu, né, que essa hiperespecialização deixa aí a desejar muitas coisas, porque não olha o todo, né? Foca ali naquele algo específico e às vezes perde aí muitas informações que são importantes, né? Para traçar aí o melhor tratamento para o paciente, considerando aí ele como sujeito biopsicossocial. Então, a gente já viu que essa hiperespecialização, sim, tem consequência, certo? Então, esses são os desafios que mais contribuem, né, para que a equipe ela encontre essas dificuldades, que é a intensa divisão do trabalho, ou seja, a fragmentação, cada um faz o seu, o isolamento não é comunicação e a hiperespecialização, certo? Rompendo barreiras. Então, frente aí a esses desafios, tá? Como é que vai romper essas barreiras? Então, para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou puxar o próximo bloco, certo? E aí a gente conversa sobre isso, tá bom? Eu espero você.